Johannes Kepler foi um astrônomo e matemático dos séculos XVI e XVII. Seus trabalhos sobre a geometria do universo, resumidas nas suas 3 leis, foram e são fundamentais para a astronomia. No entanto, para realmente entender o impacto de Kepler na ciência, é preciso conhecer o paradigma da época. Qual era a concepção comum sobre o universo naqueles tempos? Para entendermos isso, vamos fazer uma viagem no tempo. Nos tempos antigos, todos os povos, não importam quais fossem, tinham um modelo de universo. Estes modelos, por via de regra, eram criados de acordo com a teologia local, ou seja, eram justificados pelos deuses do povo. Os modelos mais antigos de povos, como os egípcios, hebreus e outros, continham uma terra plana, com os astros Sol, Lua e estrelas se movendo ao seu redor. Neste ponto, os gregos destacaram ao propor uma explicação mais científica. Eratóstenes provou que a Terra tinha forma esférica, e astrônomos gregos já haviam identificado um novo tipo de astro, pontos de luz que não acompanhavam as constelações fixas, pareciam estrelas livres, foram chamados de planetas. Aristóteles, então, propôs um modelo de universo que parecia muito mais condizente com a razão. O universo era uma série de esferas invisíveis concêntricas, na qual, na parte mais interna de todas, estava a Terra, redonda, porém imóvel. Ao redor dela, presos nas esferas invisíveis, os astros, organizados na ordem de proximidade aparente da Terra, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno e as estrelas fixas, realizavam movimentos circulares, o que aparentemente fazia todo sentido. E por aparentemente fazer todo sentido, este modelo foi aceito como certo por toda a comunidade ocidental. Por mais bonito que o modelo de Aristóteles tenha sido, havia um problema e não era muito difícil de perceber. O modelo indicava movimentos circulares perfeitos ao redor da Terra, mas bastava a qualquer pessoa levar alguns dias observando os planetas, como Marte, para ver que eles não seguiam as trajetórias estipuladas. Na realidade, eles pareciam não saber para onde iam, fazendo um estranho zigue-zague no céu. Na ciência, se as observações não batem com a teoria que está errada, nunca as observações. Sabendo disso, os discípulos de Aristóteles tinham a enfadonha missão de alterar o modelo de seu mestre, e talvez, se eles na verdade não reverenciassem tanto seu mestre, eles poderiam ter visto claramente onde estava o erro na teoria. Ptolomeu, um dos discípulos de Aristóteles, provavelmente respeitava tanto ele que resolveu a questão e conseguiu deixar o modelo aristotélico praticamente inalterado. Ele propôs que os planetas descreviam epiciclos, ou seja, iam girando ao redor de um ponto enquanto sua esfera invisível girava ao redor da Terra. Neste momento, o pensamento científico deu um passo para trás, e ainda iria piorar. Dois séculos depois de Ptolomeu fazer a emenda no modelo aristotélico, a Igreja Católica foi oficializada no Império Romano, e enquanto Roma definhou até cair, a Igreja só se fortaleceu, dando início ao milênio de domínio absolutista na Europa. Ao se situar como o maior poder do continente, a Igreja começou a se envolver com absolutamente todos os assuntos, e isso incluía a ciência. Os filósofos cristãos da época, ao analisar o modelo de Ptolomeu, acharam adequado, apesar das escrituras não se preocuparem em discorrer sobre astronomia, e passaram a pregar como dogma. Dogma significa que, a partir de então, se alguém contestasse abertamente tal modelo, seria excomungado da comunidade e possivelmente executado por heresia. Este sistema cruel era claramente o inimigo do livre pensar, que é o combustível da ciência. Não é à toa que este período é chamado de Idade das Trevas. Com cerca de 1000 anos de domínio da Igreja, um astrônomo chamado Nicolau Copérnico teve um vislumbre, que chegou com um milênio de atraso.
de uma melhor explicação para o movimento retrógrado dos planetas. Ele entendeu que se a Terra não for o centro do universo, mas o Sol, a Terra passará a ser mais um planeta orbitando o Sol. Assim, a trajetória dos outros planetas sempre vão depender da posição tanto da Terra quanto do planeta em questão, o que facilmente pode levar a movimentos de zigue-zague errantes vistos a partir da Terra. Era uma teoria muito melhor do que a de Ptolomeu, mas a época em que ele teve esta ideia era muito pior. Devido ao totalitarismo da Igreja, aquela ideia poderia ser sua morte, e devido a isso, Copérnico apenas publicou sua visão pouco antes de morrer. Copérnico estava morto, mas agora estava vivo na forma de uma ideia, o sistema copernicano heliocêntrico. Obviamente, a Igreja cassou esta publicação, mas como qualquer coisa proibida, ela se proliferou. Cerca de meio século após a morte de Copérnico e a publicação de sua teoria heliocêntrica, um gênio chamado Galileu Galilei entrou em contato com ela. Galileu já era um exímio cientista e sua contribuição vai muito além do que vamos falar aqui, mas o fato de ser familiar com o método científico o levou a perceber o modelo copernicano como superior ao ptolomaico, pregado pela Igreja. No entanto, Galileu teve a ajuda das observações com seu recém-aprimorado telescópio e foi um pouco mais radical. Ele simplesmente descartou as tais esferas invisíveis e mostrou que, além de Copérnico estar certo de que a Terra e outros planetas orbitam o Sol, isso poderia acontecer em qualquer lugar, não só com o Sol ou a Terra. De fato, a Lua orbitava a Terra e não o Sol, e planetas como Júpiter também tinham luas orbitando ele. Galileu foi perseguido pela Igreja por toda a sua vida, simplesmente por ter mostrado um jeito melhor de entender o universo. A Igreja continuou poderosa, mas não tanto quanto antes. A Reforma Protestante já acontecia, o Renascimento também. Assim, quando Kepler entra em cena, a Europa estava dividida na questão do modelo do universo. Havia muitos ainda que seguiam o que a Igreja dizia, mas o número dos que apoiavam as ideias de Galileu e Copérnico só crescia. Kepler, como um bom matemático, logicamente se alinhou a estes últimos. Mas talvez você pense, o que mais faltava descobrir? Talvez você ache que o modelo de Galileu é sim o mais correto, assim não precisa de modificações. Acontece que, ao comparar com os dados de um astrônomo famoso da época, Tycho Brahe, o modelo de Galileu também não batia 100%. Algo estava errado. Parecia perfeito, mas não era. As observações diziam que não. Se tratando de ciência, se as observações contradizem a teoria, sempre é a teoria que está errada. Nos próximos vídeos, vamos entender o que Kepler fez de genial para melhorar o nosso entendimento do universo. Esse foi o nosso vídeo do canal Aprenda com Franklin de Introdução à Gravitação. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para nos apoiar. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima.